Em relação a Deus, conscientizar é evangelizar e exortar. E é o Espírito Santo que nos capacita a evangelizar. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Evangelizar alguém é conscientizar a pessoa de quem Jesus é, do seu amor por nós e o que ele fez na cruz por todos os que nele creem. A conscientização, como parte do desenvolvimento dos processos psíquicos, é fundamental para que se possa compreender a especificidade desta perspectiva no trabalho do psicólogo. A conscientização na psicologia não consiste numa simples mudança de opinião sobre a realidade, numa mudança de subjetividade individual que deixa intacta da situação objetiva. As pessoas que tomam consciência, elas não se procedem de forma impulsiva. Ela se procede de forma racional. Ela pensa, ela para, ela ouve, ela observa. Tem percepção da conscientização. Por quê? Quando eu paro e penso, eu vejo, estou causando algum sofrimento para alguém? Estou causando algum sofrimento para mim? Tenho julgado demais? Tenho criticado demais? Tenho vendo o que é certo, o que é errado? Em mim, primeiro em mim. Lembre sempre disso, a conscientização tem que começar por mim. Analisar o passado e não viver o passado. Analisar o passado, né? Tanto os nossos acertos quanto os nossos erros. Sempre analisar o passado, de uma forma em que o passado não viva dentro de nós, porque a palavra diz passou, né? E focar no presente. O que eu preciso mudar no presente? O que eu preciso continuar no presente? Não, eu estou fazendo isso aqui certo, eu posso manter isso aqui. Não, isso aqui eu errei, ou então isso aqui eu estou errando. Então, agora eu preciso tomar a consciência de que eu preciso ter essa mudança. E essa mudança não é uma mudança ilusória, é uma mudança de ação. Eu não vou fazer mais. Eu vou diminuir isso aqui que está me causando mal. Então, não eu falei lá, é um processo. Então, a gente precisa ter o cuidado, não é uma coisa automática, é um processo. Eu vou parar, vou pensar, vou analisar. Então, isso é um processo. Essa consciência, né? A gente costuma dizer que é aquele sininho que toca, né? A consciência, ela acusa, ela nos... Tem até uma passagem que fala que, acho que é no livro de 1 João, se a tua consciência não te acusar, você tem paz. Mas quando a consciência ela te acusa, ela te dá o sinal, ó, tem alguma coisa errada, você não consegue dormir, você fica com a consciência pesada, né? Não existe muito, isso é muito comum acontecer, né? Porque cada um de nós temos, né, essa característica, consciência. Isso é uma coisa que está em cada um de nós. Mas o que nós queremos falar hoje, exclusivamente, né, de forma extraordinária, isso que eu queria falar, não estava na programação, é justamente as pessoas que têm que tomar cuidado, porque se você não tiver esse cuidado, você pode perder essa coisa tão importante, né? Algo que Deus colocou na gente para nos ajudar a viver, né, entre sociedade, entre nós, nos nossos relacionamentos interpessoais,
no nosso relacionamento com Deus. Ele nos deu a consciência, nos deu essa característica do ser humano, consciência. Ele deu para a gente isso. Só que, se você observar, estudar, pesquisar, você vai ver que tem pessoas... É raro acontecer, mas acontece. Que não funciona mais a consciência. Não sai ainda não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava pensando aqui, uma das origens, às vezes, da perda da consciência tem muito a ver com a questão da pessoa, por exemplo, que ela está magoada, e aí aquela mágoa começa a consumir ela começa a ficar com raiva do mundo, com raiva da vida. Não vou fazer mais o certo, não, porque eu fiz o certo a vida toda e só quebrei a cara. Então, não quero saber mais não disso, não. Agora eu vou chutar o balde, eu vou, enfim, fazer o que der na minha telha. Isso acontece também, né? Pessoas, às vezes... Sim, acontece, mas isso aí não é uma perda de consciência, né? Ela simplesmente, ela decide, né, por conta de ela estar sobrecarregada ali de feridas, de mágoas, né? Ela prefere, vamos dizer assim, ter uma palavra certa. Ela prefere se guardar, se restringir, sabe? Se ocultar, vamos dizer assim, levar até a vida por uma mentira. Eu prefiro não acreditar, eu prefiro não acreditar mais em nada, eu prefiro não acreditar no que aconteceu comigo. Então, ela passa a omitir informações que venham para ela, que ela receba, e as informações que ela recebeu e que magoou e que feriu. Isso não é perda de consciência, não, tá? Não, mas ela, naturalmente, esse caminho, é isso que eu estou querendo entender, estava pensando aqui. Esse caminho, né, da mágoa, da inveja, que a pessoa começa a ficar com raiva de tudo, de todos, vai acabar levando ela, se ela não tiver ajuda, se ela não se cuidar, ela vai acabar perdendo a noção, mais cedo ou mais tarde, isso vai consumindo ela, e ela vai acabar perdendo a noção depois. Sim, aí certo. pode até chegar assim, porque aí ela perde plenamente, assim, a ciência dos acontecimentos externos e internos dentro dela, entendeu? Porque Então, assim, ninguém ela perde, perde porque a ninguém perde a lógica. consciência, porque ninguém perde a consciência do dia para a noite, né? Sim, ela E vai aí começando a eu ia perder a pensar, porque... lógica das coisas. Olha só, Exatamente. a perda da consciência é assim, se você tem consciência, você está no mundo. Se você perde a consciência, você não está no mundo. O que significa isso? Então, assim, você perde a lógica das coisas, entendeu? Então, muitas vezes, você prefere perder a lógica do mundo, entende? Prefere perder a lógica daqueles acontecimentos, porque é uma forma, sabe de quê? De proteção. Você nega a realidade para você se proteger, entende? Quando isso se torna mais profundo dentro dela, aí sim pode acontecer esse estado de perda de consciência gradativo, entendeu? Não, exatamente. Essa Então, perda é de isso. consciência que eu falei aqui é aquela perda de consciência, mesmo assim, imediata, Não, né? Você entendi. percebe que a pessoa, não está sem consciência. Mas essa perda de consciência que você está falando aí é uma perda gradativa. Começo com uma frase que, por acaso, e com Deus nada é coincidência, tudo é Jesus-cidência, uma frase que eu li ontem num livro da Joyce Meyer, e ela falava de autopiedade. Autopiedade é idolatria. Concentramos-nos em nós mesmos e nos nossos sentimentos, e isso é uma forma mesquinha de viver. Autopiedade, sentimento de pena de si mesmo, autocomiseração. Acontece muito quando a pessoa sofre uma decepção ou frustração. É a pessoa que vive dizendo, coitado de mim. A autopiedade faz você se vitimizar. O que tem autopiedade é alguém sem esperança.
Mas há um antídoto para a autopiedade: a fé e a confiança em Deus. Filipenses 4:13. Tudo posso, todas as coisas me fortalecem em Cristo Jesus. É saber que, independente do que acontece, Deus está no comando. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Outro exemplo, os israelitas e Golias. Por 40 dias, eles se acovardaram, se sentiram menores e incapazes, até que chegou um menino chamado Davi. 1 Samuel 17, de 32 e 45. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E agora um exemplo de quem não teve autopiedade: Paulo e Silas. Está em Atos 16, 24 e 25. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles podiam se lamentar, mas na hora mais escura, perto da meia-noite, eles resolveram adorar a Deus e isso lhes trouxe vitória. É nos apegando a Jesus e depositando nele nossa confiança que vamos enfrentar nossos obstáculos com coragem e perseverança. Deus não perdeu o controle de nada e vai estar sempre ao nosso lado, guerreando as nossas guerras, que nós não alimentemos esse sentimento tão destrutivo da autopiedade. Eu vou aqui lembrar de José no Egito, né? José no Egito, José com os irmãos, José com o pai. José tinha todos os motivos, né, para poder se vitimizar, né? Porque aos olhos humanos, José viveu uma vida inicialmente, né, desde adolescente até adulto, até se tornar governador, de escravo a governador. Ele viveu uma vida muito injusta, né? Porque as pessoas geralmente que se vitimizam, elas acham que é muito injusto o que está acontecendo. Só que, na verdade, tudo que estava acontecendo levou José de escravo a governador. Imagine se ele se vitimizasse, se ele ficasse se lamentando, fosse na época que ele estava como escravo na casa de Potifar, depois como presidiário, se ele ficasse ali se lamentando com as pessoas que estavam ao redor dele. Porque tem pessoas que passam a vida se lamentando. A pessoa carrega impressa na mente, de maneira inconsciente, a frase coitado ou coitada de mim. E assim se comporta diante dos impasses da vida. Pessoas autopiedosas paralisam por acreditarem que não solucionarão o problema. A autopiedade faz, então, com que a pessoa espere soluções externas, tornando-as dependentes de outros, esperando soluções internas. E se tornam frustradas quando percebem que isso não acontece.
Sentir pena de si mesmo pode funcionar como um alerta de que necessita implementar mudanças positivas em sua vida. Isso se deve ao fato de que a insatisfação e o desapontamento pessoal tendem a progredir em um processo de intensa autoavaliação e reavaliação. Quer dizer, a pessoa ela passa a progredir para um comportamento de inferioridade e insegurança. Como eu me conscientizo dessa autopiedade? Quando percebemos que a vida é um mundo, ou seja, todo mundo sofre, logo, não somos os únicos que sofremos. Não tem por que sentir autopiedade se todos passam dificuldades, problemas, angústias, traições, decepções. Só que isso, gente, no papel é muito fácil a gente falar. Mas para o autopiedoso, isso é muito grande dentro dele. Então, a primeira coisa que eu peço é paciência. E, lógico, limites. Você precisa limitar o autopiedoso. Esse é o cuidado que você tem que ter com você quando você convive com o autopiedoso ou quando você está cuidando de um autopiedoso. Né? Às vezes você não é um profissional, mas você é um líder, você é um religioso, você está cuidando desse autopiedoso. Então, tome cuidado. Né? Mas imponha limites, mas tenha empatia, porque é muito grande isso dentro da pessoa. É um vício de comportamento, e por ser um vício de comportamento, a gente precisa ter um pouco de paciência, porque é um processo que ela vai passar para ela poder tá se desligando desse vício de comportamento. Quando você perceber que você vai se vitimizar, respire fundo, perdoe-se, porque nós não somos perfeitos, e não é fácil você tirar de dentro de você vício de comportamento. Por exemplo, nós falamos sobre autossabotagem. É difícil você tirar esse vício de comportamento também, né? Então, assim, comece de novo. É um novo dia. Comece de novo. Estou falando para as pessoas que vão se perceber que ela é uma autopiedosa. E estou passando para vocês como lidar com isso e entender isso. Desenvolva sua inteligência emocional. Quer desenvolver inteligência emocional? Busque conhecimento. Por que eu sou assim? Por que eu estou assim? Por que eu me comporto assim? Por que eu sempre me vitimizo? Faça perguntas para você. Não deturpe a avaliação que você faz de si mesmo. Porque quando você deturpa, eu não consigo, eu não sei, você está fazendo com que você afaste você das suas capacidades, das suas virtudes, daquilo que você tem de bom. Você está se negativando, você está se negando. Então, cuidado com esse tipo de... Você está vitimizando de uma forma profunda. A autopiedade é vitimizar de uma forma profunda. Eu não consigo, eu não sei. Busque ajuda. E vou dizer a verdade para você, a autopiedade precisa de uma ajuda profissional, porque ela é muito difícil de lidar. E o psicólogo, ele vai trabalhar com você de uma forma técnica, e vai te ajudar muito, porque não vai entrar sentimento. Porque às vezes, se for um familiar, um amigo, entra sentimento e tem medo de falar com você, tem medo de te dar dicas, de te magoar, de te ferir. E o profissional não, ele vai estar ali trabalhando, para você elaborar o porquê que você chegou a esse vício de comportamento tão sério na sua vida. Bom, Adriana, frase... Adriana, antes da sua frase, não deixa passar um caso que é muito comum. Eu queria saber mais ou menos qual seria a nossa abordagem nesse tipo de pessoas que tem essa autopiedade. Aquelas pessoas que usam como estratégia para conseguir recurso financeiro. Por exemplo, elas se vitimizam na porta de um mercado, na porta de um banco, na porta de uma loteria, na rua você encontra muitas pessoas que vêm com uma receita na mão, antiga, se vitimizando, né, dizendo que está passando situação financeira para conseguir dinheiro do outro. Esses casos assim, qual seria a nossa estratégia para ajudar essas pessoas? A primeira coisa em tudo na vida é o respeito. Você pode chegar Um minuto, tá?
respeitosamente você pode chegar para essa pessoa e conscientizar ela, conversar com amor com ela, explicar a ela que existem várias opções, né, para que ela seja feliz, porque ali ela está ali e muitas vezes ela é humilhada, ela ouve coisas que ferem mais ela. Então, colocar opções. Se você não tem opções, você não fala. Eu vou ser muito sincero, você nem precisa falar. E se você não tiver o como falar, o jeito de falar, nem fale, porque a gente vê muito mais humilhação do que conscientização para essas pessoas. Então, assim, se você tem como conscientizar essa pessoa e tem um jeitinho especial para falar com essa pessoa, gente, ela já está humilhada, ela já está numa realidade de humilhação. Então, se tem amor, leve uma palavra, né? Se você é um religioso, você leve uma palavra, mas uma palavra de amor, não só de exortação. Comece com amor, depois você pode até exortar, mas sempre com muito cuidado. Cuidado o como você vai falar com essa pessoa, tá? Dá tempo da minha frase? Então, a minha frase é: volte seus olhos para dentro, contemple suas próprias profundezas, aprenda primeiro a conhecer-se. Então, compreenderá por que está destinado a ficar doente e talvez evite adoecer no futuro. Essa é uma frase de Freud. Então, quando ele fala aqui, talvez evite adoecer no futuro, é porque se você não busca ajuda, você não vai conseguir deixar de adoecer. Por isso que esse talvez não quer dizer assim, talvez, porque não tem jeito. Não. Talvez evite adoecer no futuro. Por quê? Porque se você busca ajuda, você pode ter certeza. Se você quer, se você se conscientiza que você quer mudar, você muda, você se transforma. É posicionamento. É se colocar numa posição, se manter firme ao seu posicionamento, se manter fiel ao que você acredita. Se posicionar é manter a assertividade. Quem crê em Deus precisa defender sua posição e não abrir mão dela, mesmo que isso desagrade outra pessoa. Precisamos não abrir mão do que acreditamos. Jesus deu um lindo exemplo de posicionamento logo no começo do seu ministério. Mateus 4, de 3 a 10. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus rebateu com a palavra. Outro exemplo de posicionamento, vamos ver em Davi. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi se posicionou e não se deixou levar pelo tamanho do gigante. Quem é Jesus para você? Você o ouve? Você o segue? Se atenta às suas palavras? Isaías 49, 17, 18. Os teus filhos pressurosamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha.
todos estes que se juntam venham a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todas estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. É o Senhor nos dizendo que, se nos posicionarmos com Ele, não precisamos nos preocupar, pois Ele cuida de nós. Precisamos ser firmes no amor, mas firmes. Não fazer concessões, não mentir, mesmo que isso seja uma regra no nosso trabalho. Só vão acreditar no que dizemos se nossas palavras e nossas atitudes forem coerentes. Paulo, mesmo preso, apanhando, foi fiel ao que cria. Ele se posicionou ao lado de Jesus. Muitos cristãos no Oriente Médio, parte da África e Ásia, são perseguidos, presos e até mortos por seguir a Jesus, mas eles não arredam pé do seu posicionamento de fé. E você, vive mudando de opinião de acordo para onde o vento te leva? Ou Jeremias 29, de 11 a 13, é uma verdade na sua vida? E você não abre mão das promessas de Deus. Vamos ver o que diz Jeremias 29, de 11 a 13. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. É isso, precisamos nos posicionar em fé junto ao Senhor, que é o autor e o consumador da nossa vida, e é o único que tem respostas e solução para tudo que a gente passa. Eu sei muito bem o que é isso. Você demorar a tomar um posicionamento. Então, vamos lá. Algumas dicas. Autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Por que eu não tomo esse posicionamento? Por que eu não consigo ter essa atitude diante desse fato? Então, você tem que se conhecer. Respeite o modelo de mundo das outras pessoas. É um posicionamento que eu acabei de falar. Às vezes você tem uma amizade e você quer entrar na vida daquela pessoa e dizer para ela, né, se posicionar sobre a vida dela. Também não é legal. Isso não é legal. A pessoa tem que saber o tempo dela. Está vendo como que o posicionamento, ele entra nas relações interpessoais? Porque eu estou falando aqui tanto do individual quanto do coletivo. Um familiar, um amigo, um conhecido, um colega de trabalho que quer entrar na sua vida, porque às vezes você faz um comentário com ele, poxa, está acontecendo isso, eu precisava me posicionar. Aí a pessoa comenta, não, você vai fazer assim. Então, você não pode fazer isso. Você precisa respeitar o modelo de mundo daquela pessoa, o modelo de família, o modelo de cultura. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes a gente quer se posicionar na vida do outro. Vamos tomar cuidado com isso. Quanto a nós precisamos, para nos posicionarmos, sempre escolher a verdade. Vai doer? Vai, como falou aqui, vai perder a amizade, mas você vai conquistar outras. Você pode ser excluída de um grupo, excluída de uma instituição, porque você se posicionou. Agora, qual o segredo disso tudo? O como você vai se posicionar. Porque para você se posicionar, na maioria das vezes, tem que ser o quê? Com a fala. Então, você precisa dizer o que te incomoda, mas você precisa ter o cuidado de como você vai dizer isso para o seu filho, muitas vezes para sua nora, muitas vezes para sua sogra. Quantos são os conflitos entre sogra e nora? Aí as pessoas estigmatizam isso como assim, isso é muito normal, sogra e nora. Não é normal, gente. Nós precisamos viver bem, harmoniosamente. Então, às vezes, o que falta ali naquele momento é o como você vai dizer. E existem posicionamentos que você não deve tomar na vida do outro, que na maioria das vezes, nora e sogra, acontece muito isso. Estou dando exemplo de nora e sogra, que isso é muito comum, né? E dessas amizades, assim, de intimidade que acontece muito, de você querer se posicionar na vida do outro. Esse cuidado que você tem que ter. A vida do outro é do outro. Você pode estar ali ouvindo, acolhendo,
mas deixando a pessoa à vontade. Se ela vai se posicionar ou não, se ela te pedir uma opinião, dê, mas não como se fosse assim, que ela precisa se posicionar com aquilo. Não, ela vai saber o tempo, e ela vai saber se ela vai conseguir se posicionar. E tenha humildade para aprender. Ah, não, eu já sei tudo. Outro posicionamento, eu já sei tudo, não preciso, agora já aprendi. Não, gente, nós precisamos com todas as pessoas. Você pode parar com um morador de rua, como eu já parei várias vezes. Como você aprende com aquele morador de rua? Seja humilde para aprender posicionamento. Quero aprender todo dia. Preciso aprender todo dia. Quanto ao trabalho, busque sempre suporte e consultoria. Quer dizer, você vai ter que buscar uma busca profissional. Quanto às emoções, sentimentos, emoções, busque um psicólogo. Então, assim, se eu for falar aqui vários profissionais, conforme cada caso de posicionamento, eu vou me estender muito. Mas, assim, busque ajuda. Busque ajuda de pessoas experientes. Quantas vezes eu aprendi com meu avô? A experiência do meu avô de vida, de negócio que ele fazia, como que ele fazia, como ele lidava com as pessoas. Então, um idoso, ele tem muito a trazer para a gente. Então, se posicione, gente. Se posicione em todas as áreas da vida de vocês, porque o posicionamento traz saúde. Quando você se posiciona, você se liberta. Então, faça isso. Vou deixar minha frase do dia. O que você deseja expressar deve ser dito de forma clara e respeitosa. Sobre o que você não pode e nem deve falar, é melhor ficar em silêncio. Isso não vejo como omissão, e sim uma oportunidade de conviver em harmonia, dando exemplo de respeito para com todos. Relacionamentos. É uma ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses, onde há respeito, carinho, atenção. Os relacionamentos saudáveis têm perdão, restrição de críticas. Há diferenças de opinião, mas um respeitando o espaço do outro. Deus nos criou para termos relacionamentos uns com os outros e com Ele. Deus fala em Gênesis 2,18 que não era bom que o homem vivesse só. Jesus fala da importância do amor, mas ele amplia isso dizendo que devemos amar os nossos inimigos. Quer ter um relacionamento conosco de pai e filho. Ele quer conversar conosco todos os dias, ouvir nossos sonhos, nossos medos e planos. E isso acontece na oração. Devemos alimentar um relacionamento diário com o Pai. O que a Bíblia fala de ter um relacionamento com Deus? Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Tiago 4:8. Eu sou prova viva disso. O relacionamento com Deus, que era o assunto que a Rosina estava falando, ele mudou muito os meus relacionamentos interpessoais. A partir do momento que eu aprendi, que eu conheci a Deus, passei a me relacionar com Ele, né? Porque existem vários deuses no mundo que a gente vive, né? Então, a gente vai desde cedo aprendendo a se relacionar com vários deuses. Os deuses da nossa família, os deuses de costume familiar, né? Nosso país é um país de muitas religiões, mas eu conheci o Deus da Bíblia e realmente, através do Deus da Bíblia, eu aprendi muito sobre relacionamento. E uma das coisas que eu aprendi, e a Rosina falou, está em Gênesis, capítulo 1, não é bom que o homem viva só. Então, eu aprendi isso porque nós somos levados, geralmente, a ser muito egoístas, né? Nós temos costumes de sermos muito egoístas. A gente já
A criança, você vê a criança, um brinquedinho na mão dela, ela, é meu, é meu. Aí vem uma coleguinha, né, da mesma idade ali, 1, 2 anos, 3 anos, quer brincar com o brinquedinho dela. Se você não ensinar ela a dividir, né, e compartilhar com a outra criancinha o brinquedo dela, ela vai dali partir para o egoísmo, porque ela já fala naturalmente que é dela, é meu, é meu, é minha, né? Interessante isso. Relação que há autonomia, atenção, respeito, liberdade em doses equilibradas, diálogo, admiração e confiança, conexão com algo ou alguém, intimidade entre pessoas, vínculo dentro de um determinado contexto. Existem vários tipos de relacionamentos, principais: familiar, amoroso, de amizade, profissionais. Bom, vamos começar pelo relacionamento casal, né? Que é a relação, ligação e conexão entre duas pessoas. O parceiro ou parceira não é um objeto de escalada, mas sim a razão pela qual tentamos ser melhores. Algumas dicas de relacionamento saudável. Você tem liberdade. Você age da mesma forma, perto ou longe do seu parceiro ou parceira. O poder e as obrigações são divididos igualmente. O parceiro incentiva os seus sonhos, te admira, ou a parceira, né? As diferenças são bem-vindas. Sintonia e harmonia entre aquelas duas pessoas. Vocês continuam tendo privacidade, cada um tem a sua privacidade. Isso é um relacionamento saudável. O perdão é hábito do casal. As discussões passam a ser diálogos construtivos. Às vezes a gente tem esse hábito de falar assim, nossas discussões são construtivas. Sim, discussões construtivas. A gente pode trocar essa palavrinha por diálogos construtivos, que fica assim mais... Eu acredito que fique mais leve, né, para o casal. Respeito entre ambos, conexão, intimidade, atração, sexualidade, compromisso. O compromisso do casal é a decisão de continuar o relacionamento. E relacionamentos interpessoais, né? Que é ligação, conexão ou vínculo entre duas ou mais pessoas, dentro de um determinado contexto também. Este, por sua vez, pode ser um ambiente de trabalho, familiar, social, religioso, amoroso ou educacional. Então, dicas para que a gente tenha um relacionamento interpessoal saudável também. Porque não adianta a gente ter muitos relacionamentos e esses relacionamentos não serem saudáveis. Não adianta. Não vai ser bom para a gente e nem para aquelas pessoas que relacionam com a gente. Então, assim, primeira coisa, né? A gente tem batido muito nessa tecla, mas é o segredo. Autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para poder me relacionar. Bom, a gente precisa ser educado, a gente precisa ser comunicativo, a gente precisa ser respeitoso, a gente precisa ser prestativo, empático, a gente precisa reconhecer nossos erros para que nossos relacionamentos interpessoais sejam saudáveis, né? A gente não precisa buscar poder sobre as pessoas, né? Para se autopromover, porque isso abala a confiança dos relacionamentos, né? Tente não ter relacionamentos, tentar se vincular por interesse também, porque isso tira toda a qualidade do relacionamento. Busque sempre o diálogo com seus amigos, né, com seus parentes, né, na igreja, você que frequenta a igreja, na sua religião. Busque diálogo, busque sempre o respeito, respeite as escolhas das pessoas, que a gente está falando muito sobre isso aqui também no canal. E perdão, que o perdão seja natural. O perdão para o casal tem que ser hábito, né? Porque estão os dois ali juntinhos. E o perdão interpessoal, porque às vezes você não vê essa pessoa sempre, mas ele tem que ser natural, tem que ser espontâneo. Todo mundo erra, você pode errar. Então, perdoe. Às vezes seu amigo te machucou, te feriu, mas perdoe. Não perde relacionamentos por falta de perdão.
E valorize as pessoas, dê valor às pessoas que você se relaciona. E vou deixar minha frase aqui do dia, né? Faça a sua parte com o que você tem de melhor. Faça de todo o teu coração. Comece acreditando que você sempre terá algo valioso para alguém, para dar para alguém. Isso é construir relacionamentos saudáveis. Um bom dia e Deus abençoe a todos. Graças a Deus, que bênção. Eu vou começar, eu vou terminar aqui minha fala aqui, começando por onde a Adriana terminou. Você exatamente entender que é o que eu e minha esposa Adriana, a gente procura, a gente vai passar aqui, eu vou passar algumas coisas que a gente procura viver na nossa vida, porque relacionamentos, eles são diários, constantes, às vezes com pessoas que você só vai ver uma vez na sua vida. Tem pessoas que você só vai ver uma vez. Mas, de repente, aquela pessoa ali que você só vai ver uma vez na sua vida, ela vai trazer algo para você, ou você vai levar algo para ela que vai mudar a vida dela. Que vai, talvez ali, algo que você vai ouvir dela, algo que você vai falar para ela, vai mudar a vida dela. Vai trazer uma oportunidade para a vida dela incrível. Vai trazer algo que ela precisava escutar e que ela não tinha escutado em anos de vida. Talvez você vai estender a mão a uma pessoa num momento tão difícil para ela e nunca mais você vai ver aquela pessoa. Ou nunca mais aquela pessoa vai te ver. Então, procure em todos os relacionamentos levar o melhor de você. É o que a Adriana terminou falando, eu começo falando. Dê o melhor de si em todos os relacionamentos. Porque em todos os relacionamentos você vai ensinar e vai aprender. Vai ser ouvido e vai ouvir. Então, não despreze, talvez, aquele guardador de carro, não despreze uma pessoa que você encontrou na rua, pessoas que talvez você encontrou no mercado, ou em qualquer lugar que seja. Claro que você não vai sair conversando com todo mundo. As coisas acontecem naturalmente. Na fila do banco, na fila da carne, enfim, você não vai ficar puxando o assunto com todo mundo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de você estar atento a isso e não desprezar as pessoas, e não querer se relacionar só com quem vai te trazer benefício. Mas está. E outra coisa importante é você organizar os seus relacionamentos de uma forma pontuar eles. Tipo, olha, esse relacionamento aqui, eu tenho um nível. Tenho relacionamentos que são com familiares, relacionamentos com colegas de trabalho, relacionamentos que você tem no dia a dia, como eu falei, e relacionamentos com pessoas que você fala mais da sua intimidade. Então, às vezes as pessoas fazem confusão nisso. Você conta a intimidade por um amigo do trabalho, mas aquele amigo do trabalho é só amigo do trabalho. Ele não pode saber sua intimidade como uma pessoa que é amiga íntima sua. Por exemplo, a minha esposa é minha amiga. É minha esposa, mas é minha amiga. Ela não é só minha esposa. Então, tem coisas que eu conto para ela que eu não conto para um amigo de trabalho. Os meus sonhos, por exemplo. Às vezes você conta seus sonhos para a pessoa, seu amigo da igreja, por exemplo. Então, ele não está preparado para ouvir o seu sonho. E tem pessoas que você, porque é amigo no trabalho, é amigo na igreja, você quer levar para conhecer a sua casa, a sua vida. Mas será que ele já tem esse nível de intimidade com você? Você já o conhece o suficiente para levar para dentro da sua casa? Tem pessoas que têm um relacionamento, conhece uma pessoa na rua, numa festa, na igreja, em uma semana já está levando para dentro de casa. Então, tem que se ter muito cuidado. Você tem que saber equilibrar isso.
Porque senão você vai ter muito problema. Como eu falei inicialmente na oração, os problemas hoje maiores não são financeiros, não são de saúde. Os maiores problemas hoje são de relacionamentos. As maiores dores que as pessoas têm hoje, as angústias, depressões, é por conta de relacionamentos. E nós não podemos deixar de ter atenção a isso, mas ter muita atenção. Tudo que você ouviu aqui hoje, o tempo é curto, mas se você quiser a nossa ajuda, minha, da Adriana, da Rosina, procure pelo canal. No canal do YouTube, lá você tem os canais de atendimento, para que a gente possa ajudar vocês, tá bom?